Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Esse é mais um vídeo da série Enem mais Veste. Nesse vídeo eu começo a falar sobre função quadrática. Vamos começar então. Como esse assunto é um pouco extenso, a gente deve ter 2 ou 3 vídeos falando de função quadrática. Tá? A gente vai começar pela definição de função quadrática. Uma função quadrática ela tem a forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. A é o número que vem na frente do x ao quadrado, é o número que acompanha o x ao quadrado. E ele tem que ser diferente de zero para garantir que essa função seja uma função quadrática. Se ele for zero, eu não vou ter o termo em x ao quadrado, e aí seria uma função afim ou do primeiro grau, e não mais uma função quadrática. Esses números que vêm na frente do x ao quadrado, do x e o c ali que está sozinho, eles são chamados de coeficientes, coeficientes da função quadrática. Vamos ver alguns exemplos. F de x igual a 5x ao quadrado menos 7x mais 2. Aqui o a é 5, o b é menos 7 e o c é 2. Outro exemplo, g de x igual a menos 3x ao quadrado mais 8x menos 5. Aqui o a é menos 3, o b é 8 e o c é menos 5. Em geral, a, b e c podem ser quaisquer números reais, tá bom? Bom, a gente vai começar vendo o gráfico da função do segundo grau, da função quadrática, usando uma tabela. A gente ainda não conhece propriedades ou características da função quadrática, então a gente vai começar usando uma tabela. É bem simples. A gente vai ter uma função, nesse caso aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 1, e a gente vai atribuir alguns valores para o x, calcular o valor da função nesses valores e assim obter um ponto, um par ordenado xy, para colocar no plano cartesiano depois. Então a gente vai começar com o ponto menos 2 para o x, com o valor menos 2 para o x, vai ficar f de menos 2 igual a menos 2 ao quadrado menos 1, que dá 3. Então o primeiro ponto é menos 2 e 3. Vou escolher outro ponto, outro valor para x igual a menos 1. F de menos 1 é menos 1 ao quadrado menos 1, que dá 0. Observa que o negativo está dentro do parênteses, então ele também está sendo elevado ao quadrado. E o número negativo elevado a um expoente par é sempre positivo, tá? Então o segundo ponto é menos 1 e 0. E a mesma coisa para os demais. Eu escolhi o valor 0 para o x, calculei f de 0, deu menos 1. Então eu tenho ponto 0 e menos 1. Depois eu vou atribuir x igual a 1. E assim a gente vai obter o ponto 1, 0. E por fim, vou atribuir x igual a 2 e obter o ponto 2, 3. Colocando esses pontos no plano cartesiano, a gente obtém o gráfico da função do segundo grau, definida por x ao quadrado menos 1. O gráfico de uma função de segundo grau é chamado de parábola. Esse gráfico é uma parábola. Essa parábola ela pode estar voltada para cima ou para baixo. Nesse caso, ela está aberta para cima, então a gente diz que ela está côncava para cima. Outro exemplo de gráfico. g de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Eu vou fazer o mesmo procedimento, atribuir alguns valores para o x, calcular o valor da função e assim obter o ponto para ordenado, né, xy, para depois colocar no plano cartesiano. Então, começando com o valor menos 1 para o x, calculando g de menos 1, a gente obteve 0. Então, o primeiro ponto é menos 1, 0. Depois, troca o x por 0, calcula g de 0, a gente obtém 3. Então, o outro ponto é 0, 3. Atribui o valor 1 para o x, calcula g de 1, vai resultar em 4. Então, o ponto é 1, 4. Mesma coisa para x igual a 2, nosso ponto vai ser 2, 3. E para x igual a 3, a gente vai obter o ponto 3, 0. Colocando esses pontos no plano cartesiano e ligando eles, a gente obtém um gráfico parecido com esse que eu mostrei ali agora. Tá? É uma parábola que agora está voltada para baixo, ela está côncava para baixo. Tá? A boca dela está aberta para baixo, então é uma parábola côncava para baixo. Bom, a partir de agora a gente vai aprender algumas propriedades e características da função quadrática que vão nos permitir desenhar e reconhecer o gráfico de forma mais prática. Tá? Primeira coisa, sobre a concavidade. Quem determina a concavidade da função? O que determina se ela está côncava para cima ou se ela está côncava para baixo? É o coeficiente do termo em x ao quadrado, é aquele número que aparece na frente do x ao quadrado, é o a. Se o a for positivo, a função vai ser côncava para cima. Então vai ter aquele estilo ali do gráfico que está à esquerda. Se o a for negativo, a função quadrática vai ter o seu gráfico côncavo para baixo. Vai ter uma parábola voltada para baixo, como o gráfico da direita. Tá? Então quem define se ela é côncava para cima ou para baixo é o a, o coeficiente do x ao quadrado. Tá? Se ele for positivo, é uma parábola côncava para cima. Se ele for negativo, parábola côncava para baixo. Simples assim.
Bom, agora zeros da função quadrática. O que são zeros da função quadrática? São aqueles valores de x que quando a gente troca lá na função, o valor numérico da função é zero. E isso graficamente representam os pontos onde a função corta o eixo x. Então isso é muito importante, isso ajuda bastante na hora de desenhar o gráfico. E como é que a gente obtém os zeros da função quadrática? É pela fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Os valores que a gente achar para x aqui são as raízes ou os zeros da função quadrática. Graficamente, são os pontos onde ela vai cortar o eixo x, o eixo horizontal. Tá, então vamos estudar aqui 3 casos. Tá? A fórmula de Bhaskara depende de uma raiz, né? Raiz de delta. Então esse valor que está dentro da raiz, ele tem 3 possibilidades. Ele pode ser positivo, zero ou negativo. Vamos entender o que acontece com a função quadrática em cada um desses casos. Primeiro, para delta positivo, delta maior do que zero. Se o delta for maior do que zero, então a função quadrática vai ter 2 raízes reais e distintas, 2 raízes diferentes. Por exemplo, menos 1 e 3, 2 e 4, tá? Vão ser 2 raízes diferentes. E aí o que acontece? Se o a for positivo, se o coeficiente do x ao quadrado for positivo, ela vai ser voltada para cima, côncava para cima. Então a gente vai ter uma parábola côncava para cima que corta o eixo x em 2 pontos, como no gráfico da esquerda. Se o coeficiente do x ao quadrado for negativo, se o a for negativo, ela vai ser côncava para baixo. Então a gente vai ter uma parábola côncava para baixo, cortando o eixo x em 2 pontos, como no gráfico da direita. Agora, o segundo caso, se o delta for zero. Quando o delta é zero, a função quadrática ela vai ter 2 raízes reais e iguais. Tá? Por exemplo, 4 e 4, menos 3 e menos 3, menos 2 e menos 2, e assim por diante. O que importa é que vão ser 2 raízes reais e iguais. O que vai acontecer isso? Como é que isso se traduz no gráfico? Tá? No gráfico, 2 raízes reais e iguais, elas são representadas por um ponto de tangência no eixo x nesse valor da raiz. Ou seja, o gráfico vai só encostar no eixo x no valor da raiz. Se o a for positivo, ele vai encostar ali no eixo x na raiz, no zero da função, e vai ser côncavo para cima. Se o a for negativo, ele vai encostar também no eixo x, no valor da raiz, e vai ser côncavo para baixo. Tá? Temos os 2 gráficos ali para visualizar essa situação. Por fim, se o delta for negativo, a função quadrática não vai possuir raízes reais. Então, que tipo vão ser as raízes? As raízes vão ser complexas. E como é que isso é representado graficamente? Bom, se a função quadrática não tem raízes reais, então ela não vai cortar o eixo x. Isso quer dizer que a função, o gráfico da função quadrática vai estar todo acima do eixo x ou todo abaixo do eixo x. E isso vai depender do valor do coeficiente a. Se o a for maior do que zero, se o a for positivo, ela vai ser côncava para cima, e se ela não tem raízes reais, ela não pode cortar o eixo x. Então ela vai estar toda acima do eixo x, como no gráfico da esquerda. Se o a for negativo, ela não tem raízes reais, não corta o eixo x, e está côncava para baixo, está voltada para baixo. Então ela tem que estar toda abaixo do eixo x, tá? Como no gráfico da direita. Tá? Então essa é a relação do delta, do sinal do delta, e do coeficiente a, positivo ou negativo, né, com o gráfico da parábola. Vamos ver um exemplo aqui. Esboce o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Como é que a gente vai fazer isso agora, conhecendo essa forma de achar as raízes e essas propriedades, essas características do delta e do a? Primeiro a gente vai achar a raiz. Tá? A gente vai achar a raiz aplicando a fórmula de Bhaskara. É menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. O a é 1, o b é menos 4 e o c é 3 nessa função. Então, substituindo esses valores e calculando, a gente vai achar 2 raízes. A raiz x1 igual a 1 e a raiz x2 igual a 3. Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo x em 2 pontos, no 1 e no 3. Então, vamos lá. A função é x ao quadrado menos 4x mais 3. Ela possui 2 raízes reais e distintas, 1 e 3. O coeficiente do x ao quadrado é 1, é positivo, então ela é côncava para cima. E aqui tem mais uma informação. Tá? Aquele número que aparece sozinho na função, o termo independente, nesse caso é o 3, ele também tem uma representação no gráfico.
Graficamente, ele é o ponto onde a parábola corta o eixo Y, o eixo vertical. Então, com isso, a gente tem já uma informação suficiente para fazer um bom esboço do gráfico. Tá? Essa parábola é côncava para cima, ela corta o eixo X nos pontos 1 e 3 e corta o eixo Y no ponto 3. Então está aí o gráfico dessa parábola. Tá? Tem mais algumas coisas que a gente pode obter, pode calcular, mas isso vai ficar para a próxima aula. Tá? Outro exemplo, esboce o gráfico da função g de x igual a menos x ao quadrado mais x mais 2. Então, a primeira coisa é achar as raízes. Tá? Para achar as raízes, a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Nesse exemplo, o a é menos 1, o b é 1 e o c é 2. Substituindo esses valores e calculando, a gente vai achar duas raízes, que são x1 igual a menos 1 e x2 igual a 2. Agora vamos ver, vamos juntar essas informações. As raízes são menos 1 e 2. O coeficiente do x ao quadrado é menos 1, então ele é negativo, a parábola é côncava para baixo. E o termo independente aqui é 2. Então o gráfico vai cortar o eixo y no ponto 2. Então como é que é o gráfico? Olha ali, à direita, corta o eixo x no ponto menos 1 e no 2. Está côncavo para baixo e corta o eixo y no ponto 2. Então tem aquele formato ali, o gráfico dessa parábola, dessa função quadrática, certo? Um último exemplo aqui, agora um exemplo onde as raízes vão ser reais e iguais. Aqui as raízes, vamos calcular as raízes por Bhaskara novamente, substituindo os valores de a igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a menos 4, a gente vai obter que o delta é 0, tá? Tá ali raiz de 0, aquele 0 é o delta, então as raízes vão ser 2 e 2, ou seja, duas raízes reais e iguais. Resumindo então as informações que nós temos, as raízes são 2 e 2, o coeficiente do x ao quadrado é menos 1, então é negativo, essa parábola vai ser côncava para baixo. E o termo independente, o c, ele vale menos 4, então essa parábola corta o eixo y, o eixo vertical, no menos 4. Colocando essas informações no gráfico, a gente tem aquele gráfico ali à direita, tá? Uma parábola côncava para baixo, que corta o eixo x no ponto 2, só encostando no eixo x, porque eu tenho raízes reais e iguais, então nós temos um ponto de tangência, né? Um ponto de tangência só quando a função encosta naquele eixo. E corta o eixo y no menos 4. Por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu te respondo. Bons estudos e até o próximo vídeo.